E o Flamengo perdeu de vez a paciência e jogou toda a merda no ventilador. Brasil, e antes de eu falar de tudo que o Flamengo jogou no ventilador, porque até que enfim o Flamengo tomou uma atitude e deu um basta nessa situação, o técnico Felipe Luiz, no treino desta manhã, logo após as atividades, treinou pênalti com a equipe. Claro, existe a possibilidade do jogo amanhã ir para os pênaltis. Então o técnico Felipe Luiz fez ali um treinamento de pênalti, tanto com o goleiro Agostinho Rossi, como também com os jogadores ali, batendo pênalti, tentando e tal, e ele observando, passando todas as orientações. Existe um sinal de cuidado no Flamengo, principalmente nessa questão de pênalti, porque o goleiro Hugo Souza, ele foi goleiro do Flamengo e treinou por muito tempo com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Gerson, com todos esses jogadores. Então, assim, normalmente o Hugo era o terceiro goleiro, depois ele foi o segundo goleiro, depois chegou a ser goleiro titular. Normalmente esses garotos que estão subindo da base é quem treina as batidas de pênalti com os atacantes. Então existe esse sinal de cuidado com o Flamengo. Não sei se você vai lembrar no jogo entre Flamengo e Corinthians, eu acho que foi um jogo aqui em Itaquera, que teve um pênalti que o Pedro foi bater. O Pedro, ele bate o pênalti, faz 1-0 para o Flamengo, e depois o Hugo fala, ó, ele mudou o canto, porque eu pulei no canto que ele costumava bater no treino. Então existe esse sinal de alerta nas cobranças de pênalti. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate, porém, se o Corinthians vencer o jogo por um gol de diferença, a classificação para a final será disputada nos pênaltis. Torcer para que a gente não precise passar por isso, torcer para que o Flamengo consiga vencer o jogo hoje sem precisar contar com as... Hoje não, amanhã, desculpa, sem precisar contar com as possibilidades dos pênaltis. Mas o Felipe Luiz, muito bem precavido, muito cuidado, já preparou a equipe, caso precise, aí de uma discussão. Mudar o assunto aqui agora, falar sobre essa situação, porque até que enfim o Flamengo tomou uma atitude, o Flamengo tomou uma decisão. O que acontece é o seguinte, não foi a primeira e não vai ser a última vez que o Flamengo vai ser prejudicado pela arbitragem. E hoje, o que o Flamengo fez? Usou ali a Flá TV, a comunicação do clube oficial, e a Flá TV hoje exibiu um programa que foi um dossiê sobre os erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro, principalmente os erros contra o Flamengo. Eles mostram aquele lance do Davi Luiz com o Paulo Henrique Ganso, no primeiro turno ainda, no Fla-Flu, que o Ganso ele joga o Davi Luiz no chão, assim, que ele empurra mesmo o Davi Luiz no chão. E depois eles mostram alguns outros lances. Teve um lance no jogo do Corinthians, eu acho que o Grêmio ganhava o jogo, teve um lance igualzinho, aí o juiz deu pênalti pro Corinthians, mas não deu pênalti pro Flamengo. Enfim, cara, o Flamengo fez um dossiê dos erros de arbitragem e apresentou hoje, nas vésperas da decisão. Tá certo, porque o Flamengo vem sendo prejudicado dentro dos gramados pela arbitragem muito. Ah, Flazoeiro, mas você é chorão. Não, não sou chorão. Eu não sou chorão. É porque ninguém quer ver o seu time tendo gol anulado, ninguém quer ver o seu time tendo pênalti legítimo, não marcado, ninguém quer ver o seu time sendo prejudicado, nem a gente aqui. Então se você é torcedor de outro time e você tá aqui, vocês são chorão. Não, a gente não é chorão. O que acontece é, o que estão fazendo com o Flamengo é uma sacanagem. E aí o Flamengo perdeu a paciência e perdeu certo, fez certo. Foi lá, apresentou um dossiê com todos os erros de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Foi lá e apresentou, fez um programa de análise, tava o Emerson, tava o Blutieri, acho que tava o Bruno Nin também, tava todo mundo lá e aí apresentou um dossiê com os erros de arbitragem contra o Flamengo esse ano. Agora, Landim, tem que ir além, você tem que pegar esse dossiê e entregar lá na CBF, você tem que pegar esses vídeos que o Flamengo colocou, o Flamengo foi lá e jogou no ventilador. Agora tem que pegar e tem que levar lá na CBF, chamar o presidente da CBF e falar, senhor Edinaldo, com todo o respeito que a gente tem ao senhor precisa ver isso aqui, ó. O senhor precisa ver isso aqui. Tem que ter uma cobrança em cima dos árbitros. Os árbitros erram demais. Os árbitros erram demais. E erra para todo lado. Não é só contra o Flamengo, não. Mas erram para todo lado. A arbitragem está prejudicando esse Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade. Então, eu acho que o Flamengo acertou em fazer o dossiê e acho que o Flamengo agora tem que pegar esse dossiê, já que jogou no ventilador, agora vai lá e leva na CBF e reclama lá na CBF, porque é onde também a gente tem que reclamar. Óbvio, tem um provável time também do Flamengo para pegar o Corinthians.
que Felipe Luiz pretende fazer, como é que foi o treino desse sábado último antes do duelo com o Timão. Isso tudo e muito mais. Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã. Mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0, aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares, e aí na saída de bola Felipe Viseu meteu o gol de empate e na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, né, a comemoração do chororô, manter o padrão, né, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou nada de dar entrevista depois foi o John Textor, o dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor, beleza, os jogadores podem não lembrar, você pode não lembrar, mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso. O Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha indiferente, mas enfim. O Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso. E fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito. Tanto é que, antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem porque o Ayrton Lucas está muito mal. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de uma reviravolta importante no duelo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. O Corinthians, que inicialmente parecia não disposto a pagar a multa para que o goleiro Hugo Souza jogasse contra o Flamengo, mudou de ideia e decidiu desembolsar a grana. E o motivo dessa decisão é muito interessante. Se eles não pagassem, não poderiam exercer a opção de compra do jogador. Fica até o final do vídeo para entender tudo isso. E claro, já deixa o like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Para quem não acompanhou o começo dessa história, o Hugo Souza, que é cria do Flamengo, foi emprestado ao Corinthians recentemente. Só que, no contrato de empréstimo, o Flamengo colocou uma cláusula que impede o Hugo de jogar contra o Mengão, a não ser que o Corinthians pague uma multa de R$1 milhão. Inicialmente, parecia que o Corinthians não iria pagar essa multa, afinal, o valor é bem alto. Porém, nos últimos dias, o clube deu uma reviravolta e decidiu que vai pagar sim para ter o Hugo em campo no duelo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A grande pergunta é por que o Corinthians mudou de ideia e decidiu pagar essa multa. Bom, o motivo principal é que, se o Corinthians não pagasse, isso poderia comprometer o acordo de compra definitiva do goleiro no futuro. O contrato de empréstimo inclui uma cláusula de opção de compra, e se o Corinthians não pagasse a multa agora, perderiam a chance de adquirir o jogador em definitivo. O clube vê potencial no Hugo e quer garantir que ele continue no elenco no longo prazo. Além disso,
O Hugo vem se destacando no gol e seria uma perda grande para o time não poder contar com ele num jogo tão importante. Desde que chegou ao Corinthians, Hugo Souza tem sido um goleiro que se adaptou bem ao time. Ele é jovem, tem talento, e essa experiência no timão está ajudando ele a crescer ainda mais. O Corinthians não quer abrir mão desse reforço, ainda mais num jogo decisivo contra o Flamengo, o que reforça a ideia de que pagar a multa é um investimento estratégico para o clube. Com o Hugo em campo, o Corinthians espera ter uma defesa sólida contra o ataque forte do Mengão. Por outro lado, o Flamengo está tranquilo em relação a essa questão. O time vai entrar com força total, independentemente de quem esteja no gol do Corinthians. O Mengão quer carimbar sua vaga na final da Copa do Brasil e, com jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro em campo, a confiança é alta. Mesmo com o Hugo no gol adversário, o Flamengo tem mostrado que é um time perigoso no ataque e que vai brigar pelo resultado. Essa decisão do Corinthians de pagar a multa é um reflexo de como o clube está apostando no Hugo Souza para o futuro, além de querer garantir a melhor formação possível para enfrentar o Flamengo. E você? O que acha dessa decisão? Será que o Corinthians está certo em investir esse dinheiro para contar com o Hugo? E o Flamengo? Será que vai conseguir passar pelo timão mesmo com o Hugo em campo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que vocês estão achando dessa história toda. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Mengão e o futebol brasileiro. Nos vemos no próximo vídeo.